Olá pessoal, tudo bem? O programa Mundo Unifev de hoje está começando e a gente vai falar sobre educação à distância, EAD. A Unifev lançou novos cursos de graduação e também de pós-graduação 100% à distância. E para esse bate-papo super especial, nós recebemos convidados no nosso programa hoje. Ninive Pignatari, coordenadora do Núcleo de Tecnologias Educacionais. Seja muito bem-vinda, Ninive. Obrigada, eu que te agradeço pelo convite. E Anderson Bensal, coordenador do curso de Pedagogia aqui da Unifev e também pró-reitor da Unifev. Seja bem-vindo mais uma vez, Anderson. Obrigado, Flávia, pelo convite. Hoje um tema muito bacana, EAD. Eu quero começar para a gente falar um pouquinho sobre a história do EAD. A gente ouviu falar muito do EAD nos últimos anos, mas não é uma novidade, né, Ninive? Não, EAD existe desde, registros desde 1800. Nossa! Depois, no Brasil, a partir de 1904, é que começaram a acontecer os primeiros cursos, que eram os profissionalizantes por correspondência. Lembro disso. Então, muita gente se formou, né, pelo Instituto Universal. E depois, assim, uma coisa que todo mundo lembra, todo mundo da nossa idade, né? Da tua não, que você é menina, mas da nossa, o telecurso, né? Então, muita gente estudou pelo telecurso. Eu mesma, eu sou uma pessoa que durmo pouco, então eu acordava sempre, já assistia o telecurso, era de manhã, bem cedo. Então, era muito legal o telecurso, eu acompanhei durante muitos anos. Então, já eram sementes, né? Já era um germe do que viria a ser hoje a educação à distância em larga escala e assumindo outras dimensões, né? Como graduação, pós, até no ensino médio é possível, enfim, em todas as órbitas a modalidade vem se fixando. E o EAD agora na Unifev dando mais esse passo importante rumo a isso que já está presente no mundo todo. Anderson, a Unifev agora investindo no EAD também, né? Sim, cursos de graduação e pós-graduação 100% EAD. A gente já tem disciplinas no curso presencial ocorrendo já há alguns anos. Isso favorece o desenvolvimento de habilidades dos nossos alunos acerca das tecnologias digitais, né, para aprimorar conhecimentos, desenvolver saberes, né, sobre aquilo que ele estuda no ensino presencial. E agora essa novidade, acabamos de lançar e está fazendo um sucesso incrível aí. Muito bom. Ninive, que tipo de cursos a Unifev oferece na modalidade EAD? Nós começamos, Flávia, com a modalidade EAD em 2012. E desde então a gente ofereceu todo tipo. Então nós iniciamos com cursos de extensão. Esses cursos de extensão serviam para os nossos alunos que precisavam ter atividades complementares e muitas vezes, em razão de trabalharem, ficava mais complicado fazer um evento, participar de um evento, ou fazer um curso presencial. Então a gente começou com cursos de extensão. Depois a gente expandiu para nivelamento para os nossos próprios alunos, capacitação docente para os nossos professores. Depois fizemos toda a formação do nosso corpo docente que trabalha com a EAD, em EAD, então os cursos de formação de tutores, de professores conteudistas, que posteriormente vieram a desenvolver os materiais, que aí sim foi um avanço, né, um salto grande, quando nós começamos a fazer as disciplinas do presencial. Então, o Ministério da Educação, ele não só permite, como recomenda que uma parte da carga horária dos presenciais seja feita em EAD. Isso já é uma realidade na Unifev já há um Sim, bom tempo. já há um bom tempo. Então, o Ministério da Educação aposta, né, nessa modalidade, porque depois que o aluno sai daqui, hoje as formações, por exemplo, na área da saúde, as formações do SUS, eles têm um aparato todo de formação continuada. Mesmo na educação, há um aparato todo de formação continuada. Então, toda a formação continuada hoje, toda não, mas grande parte é feita por meio dos cursos à distância. Então, o Ministério da Educação já entendendo essa realidade como algo positivo, entende que o aluno já deva começar, desde as primeiras séries da faculdade, a aprender
sozinho, né? Aprender de forma individual, aprender de forma autônoma, porque quem consegue aprender de forma autônoma, aprender lendo, consegue aprender para o resto da vida. E aquele aluno que fala, eu não aprendo se eu não tiver um professor falando, essa pessoa tem um problema no futuro, porque ela vai sair da faculdade e ela vai ter dificuldade em se formar continuamente. Então a gente precisa pensar em ensinar o aluno a aprender sozinho. Então daí porque é interessante que nos cursos presenciais haja uma carga horária para que o aluno tenha o contato com a tecnologia, com o ambiente virtual de aprendizagem, com a interação mediante fórum, né, com um tutor, para que ele possa o resto da vida estudar. Que essa nossa realidade hoje do mercado de trabalho você não se forma, você está sempre em formação. Verdade. Né? Então, por conta disso. Aí depois, então, criamos as disciplinas, amadurecemos esse processo por 12 anos, tanto na formação de tutores, professores conteudistas, a equipe, a nossa infraestrutura hoje é muito segura, é uma infraestrutura que não falha, né? Amadurecemos a nossa plataforma, então temos pessoal e temos estrutura. Aí sim partimos para outra etapa, já sem correria, sem afogadilho, que são essas duas novidades, a graduação e a pós-graduação, agora 100% EAD. Quais são os cursos disponíveis? Nós temos cursos na área de educação, temos letras 100% EAD e pedagogia 100% EAD. Na área de tecnologias temos sistema de informação e na área de negócios, administração e ciências contábeis. E temos 8 cursos de pós-graduação, também nessas áreas, né? Nas áreas de marketing, negócios, e na área da educação temos letramento, educação especial, e na área de gestão também temos alguns. Muito bom. E Anderson, você que tem uma vasta experiência em educação, como que você vê essa realidade que tem uma tendência a só crescer no mundo todo? Essa questão que a Nínive falou, do aluno ser mais independente, aprender a estudar sozinho, isso é uma necessidade. Sim, os países de primeiro mundo falam sobre lifelong learning, né? Você aprender para o resto da vida. Porque a informação ela é contínua, né? Muitas coisas mudam rapidamente. E muito em virtude do advento das novas tecnologias, da mídia digital. Então, qualquer profissional, ele tem que se reinventar. Então, esse aprendizado ao longo da vida é mais do que necessário. As tecnologias digitais favorecem a flexibilidade para os estudos. Então, você rompe com 2 limitadores, que é o tempo e o espaço. Então, quando você faz um curso EAD, você rompe com as paredes de uma sala de aula. E você rompe também com o tempo. Eu tenho aula das 19h30 às 23h. Você faz dentro da sua rotina, né? Isso vai exigir, claro, disciplina, organização, né, autonomia, para você buscar aprender sozinho, como a Nínive bem colocou. Essas habilidades precisam ser desenvolvidas, né? Então, a EAD favorece isso. Tem o suporte? Sim, tutores, né, os professores responsáveis pelas disciplinas que dão suporte e orientação para que esse aluno se sinta seguro e trilhe, né, uma jornada aí do conhecimento, tendo acesso a um material, né, muito bem elaborado. E as mídias digitais favorecem a plataforma livro, ela é estanque, né? Ela traz o conhecimento, mas ela é estanque. Quando você vai para um curso EAD, você tem lá o hipertexto, né? O livro ele é digital, favorece você clicar, às vezes, numa palavra-chave e te direciona para um vídeo explicativo sobre, né? Um QR Code que vai te dar, né, uma explicação de um professor especialista daquela área, com um vídeo curtinho que vai, né, ilustrar aquilo que você está lendo. Então, o EAD favorece muito essa dimensão do acesso ao conhecimento de uma forma muito aprimorada. Potencializa, em grande medida, né, o nosso acesso ao conhecimento, o desenvolvimento dos saberes sobre o assunto que você almeja, né? Então, nós temos isso já uma realidade para a formação em pedagogia, por exemplo, né? Os professores precisam se preparar para lidar com a geração que nasceu nesse mundo hiperconectado. É um desafio para os professores. Com certeza. Então, se o professor tem resistência em relação à tecnologia, ele não vai se dar bem, mesmo a sala de aula presencial com crianças, né? Porque ele recebe um público que nasceu num mundo hiperconectado. Os primeiros brinquedos das crianças
né? São carrinhos, bonecas, smartphone, tablets, Hoje televisão, em dia né? Internet. Então a gente precisa desenvolver essas habilidades. É um novo cenário e a gente precisa ter a mente aberta para isso. Nínive, e fala um pouquinho dessa parte das graduações presenciais da Unifev terem também essa parte híbrida. Como que é essa realidade? Como que funciona na prática? A modalidade híbrida, ela está entre o presencial e o 100% EAD. É uma forma de estudo que, no meu ponto de vista, funciona muito bem. Por quê? O professor produz um conteúdo, envia antecipadamente esse conteúdo, o aluno estuda em casa. Quando ele vem para a aula, então um dia ele lê em casa, no outro dia o professor está na classe. Quando o aluno vem para a classe, ele vem para solucionar problemas. Então, a proposta é que seja uma metodologia ativa. Significa que o aluno não é um receptor, ele não é uma esponja que fica ali absorvendo o conhecimento pronto, mas ele vai ter uma ação sobre e a partir daquilo que ele já aprendeu em casa com as leituras, com as teorias. Então, com isso, ele consegue desenvolver na prática as competências que foram planejadas na disciplina. E o professor consegue avaliar se o aluno alcançou ou não essa meta. Então, pelo desempenho do aluno resolvendo algum problema que foi trazido para a sala presencial, há uma possibilidade de você dimensionar o quanto ainda falta ou se já foi alcançado o objetivo daquela aula. Né? Diferente da aula convencional, expositiva, dos métodos passivos, em que o professor fala, o aluno escuta, mas na verdade não se sabe ao certo se o aluno será capaz de fazer. Né? Aí o professor fez aquela prova que o aluno só repete o que ouviu, também não se sabe se ele será capaz de fazer. Então, por meio do método convencional, dos métodos passivos, a gente tem algumas limitações, que com os métodos ativos elas são superadas. Então, você leu sobre como se faz, então agora na aula você faz. E o professor olha você fazendo. Será que ele consegue fazer? Conforme a teoria, ele consegue aplicar a teoria. Então, a gente vai para dimensões de avaliação que são muito mais profundas. Então, os objetivos de aprendizagem que se alcança pelo método híbrido são aqueles de patamar privilegiado, são os de patamar mais profundo, que são a aplicação, a crítica, né? Ou mesmo a análise daquele texto que foi dado. Então, com isso, a gente acredita que se potencializa enormemente a qualidade da educação. O papo tá bom, mas a gente vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua essa conversa sobre EAD. O intervalo é rapidinho e eu espero você. Programa Mundo Unifev de volta e hoje a gente está falando sobre educação à distância, EAD. A Unifev está com diversos cursos 100% à distância, curso de graduação, pós-graduação, e é sobre isso que a gente está conversando nesse dia com a Nínive Pignatari, que é coordenadora do Núcleo de Tecnologias Educacionais, e também com o pró-reitor da Unifev, Anderson Bensal. A gente continua esse bate-papo. Falando em qualidade, uma dúvida que muita gente tem na hora que fala EAD é se o curso vai ter a mesma qualidade do presencial. Queria que você explicasse um pouquinho sobre como que é feita a elaboração do curso EAD. Sim. E dessas qualidades, da grade. Isso tudo é visto com muito carinho e carrega a mesma qualidade, né? Sim, o Ministério da Educação, ele supervisiona, ele credencia e ele avalia. Então, é muito importante que quando a pessoa procura um curso em EAD, que ela verifique se a instituição passou por todas essas etapas e como ela foi avaliada. Nós fomos avaliados aqui na Unifev com a nota 5. Que é a máxima. A máxima. A nota é de 0 a 5. Então, o credenciamento com a nota 5 atesta que toda a nossa estrutura foi vista minuciosamente. Então, eles analisaram e disseram, olha, vocês estão
muito bem capacitados para a oferta, tá? Dentre essas coisas, o que se exige é que a carga horária seja a mesma. Então, você vai fazer um curso presencial ou um curso em AD, a mesma carga horária. O estágio que é obrigatório no presencial é obrigatório na EAD. As atividades de extensão que tem obrigatórias na presencial também são obrigatórias. Então, é a mesma carga horária. A única diferença é a maneira de você entregar. Você imagina que é um produto, ele pode ir de avião, de van, você pode levar no colo. O objeto da aprendizagem, ele vai ser levado ao aluno por um outro meio, mas todos os requisitos têm que ser cumpridos. O produto é o mesmo. O produto é o mesmo. E até assim, há algumas vantagens que são relacionadas a isso. Porque na sala de aula, muitas vezes, você se atrasa, ou o professor se atrasa, ou tem conversa, ou o professor fala rápido, fala devagar. Na EAD, não. Você sentou ali, você está assistindo, não entendeu, você volta. Se o cara está falando meio devagar, se acelera, você consegue. Então, ele é muito, individualiza o aprendizado por ser muito flexível. Tem pessoa que se distrai. Por exemplo, quem tem déficit de atenção, a EAD funciona muito bem, porque a pessoa se distrai, ela volta. Ela começa, dali a pouco ela se distrai com qualquer coisa. Se ela está na sala, ela já perdeu a oportunidade, já foi. Na educação à distância, ela consegue voltar. Você faz no seu tempo. Você faz no seu tempo, no seu ritmo. Aquele assunto que te interessa mais, você tem condição de se aprofundar. Por quê? Porque os cursos que a gente elabora, eles têm o livro base, que é todo o conteúdo necessário básico. Mas eles têm inúmeras atividades complementares. Então, olha, eu estou fazendo o curso de letras, mas o que eu quero mesmo, eu quero fazer revisão textual, eu quero ser revisor de texto, não quero dar aula. Então, você tem ali no seu curso a oportunidade de se aprofundar no que te interessa. E se você quiser se aprofundar em tudo, você vai ter como. Porque além do básico, tem todo o conteúdo de aprofundamento. Tá? Então, isso é o individualizar. Na sala de aula é igual para todo mundo. Se você gosta disso ou daquilo, você tem que se virar depois. Então, há inúmeras vantagens, né? Outra coisa que é legal é que esses professores que gravam essas videoaulas são autoridade no assunto. Então, você sempre vai ter aula com professores muito bons, que sabem o que estão falando e não corre o risco de se decepcionar, né? Mas eu não entendi muito bem, porque isso tudo foi feito com muita atenção para ser claro, objetivo, para o aluno conseguir aprender o conteúdo completamente. E na prática, Ninive, além das aulas gravadas, o aluno tem acesso a um tutor, a um professor onde ele pode tirar dúvida? Sim. Porque às vezes ele fica com medo, assim, eu vou assistir a aula e aí eu vou ter dúvida, para quem que eu vou perguntar? Como esse funciona? Também é um outro ponto muito importante. Os nossos tutores, é claro, o aluno tem professor responsável em todas as disciplinas, né? Não é aquele que gravou o vídeo, mas são professores altamente capacitados, titulados, que estão à disposição do aluno. Então, se surgiu uma dúvida, eu vi o vídeo, eu olhei no livro, não consegui entender. A gente tem o professor da disciplina que atende esse aluno. E os tutores, isso também é um grande diferencial. Que às vezes o tutor é um funcionário do administrativo, né? Você pega alguém do administrativo para fazer tutoria, que é aquela pessoa que manda recado, que te atende, que te acode, não está funcionando, onde eu vou. Os nossos tutores, todos eles têm graduação e, no mínimo, especialização naquela área. Então, são pessoas que entendem perfeitamente o que está acontecendo. Esses fatores todos vão habilitando um curso de educação à distância a ser muito mais qualificado. Tá? Então, é importante que as pessoas saibam que existem cursos de graduação e pós-graduação em EAD de muitos níveis e de qualidade muito heterogênea. E é importante saber escolher, para que você tenha realmente não só o diploma, mas a condição de trabalhar. Né? O foco da Unifev é formar pessoas com condições de exercer a profissão, com tranquilidade. Por isso a gente preza por uma formação que vai dar um diploma reconhecido no mercado. Todo mundo sabe que quem estuda na Unifev não vai fazer um curso só para ter o diploma, que a pessoa vai aprender a exercer a sua profissão e sempre atento à função social de uma fundação, né, que é capacitar as pessoas para que elas sejam relevantes no contexto social.
Perfeito. E Anderson, tem algum tipo de curso que se dá melhor no EAD ou cursos que precisam de muita prática, talvez o híbrido seja o melhor? Ainda tem essas possibilidades de mesclar ou de ser 100% EAD? Sim, o MEC ele dá o aval, né, de alguns cursos terem a possibilidade de serem EAD. Né, alguns não podem, por exemplo, a área da saúde, a grande maioria não pode ser ofertada a modalidade EAD. Mas os que têm, né, essa abertura, todos eles têm essa vantagem que a gente discutiu aqui. Né? Vai muito do perfil do aluno, né, de optar, de fazer o curso presencial ou não. A área de educação amplamente é difundida no EAD porque possibilita, né, as vantagens da flexibilidade, dessas habilidades importantes que o professor que vai atuar no século XXI precisa desenvolver. A área da administração, ciências contábeis também. Por isso que a gente lançou exatamente esses cursos aqui na Unifeb. Pedagogia, letras, né? As ciências contábeis, a administração e sistemas de informação, que é tecnologia, tem tudo a ver também com EAD. Né? Então, esses são 5 cursos que nós lançamos na área, na graduação esse ano. Eles têm uma relação íntima, né, com a tecnologia, então por isso a gente optou por eles. E daqui a pouco a gente vai ampliar também esse cenário aí. Muito bom. E Anderson, você falou sobre o desafio da pedagogia. Para os professores, essa nova era, e não precisa ser só no ensino superior, no ensino básico, a criança já nasce tecnológica. Então, o professor tem que se atualizar. Com certeza, com certeza. Então, no curso presencial que nós temos, né, na pedagogia com mais de 50 anos de história, a gente tem a disciplina de recursos educacionais digitais, os alunos interagem, né, com esse instrumental. No curso EAD tem a disciplina de TICs, né, Tecnologias de Informação e Comunicação. Então a gente prepara o futuro pedagogo para atuar nesse cenário aí que é muito desafiador. A cultura digital afeta a vida de todo mundo, né? Quantas coisas que a gente resolve aí no nosso dia a dia utilizando recursos digitais. Mas a infância também foi amplamente invadida pelas mídias digitais, né, e faz parte do cotidiano das crianças. Então, saber lidar com esse perfil de aluno, né, do século XXI, antenado com informações, porque a informação chega por todos os lados. E a criança, ela absorve muito isso. E chega numa sala de aula, ela precisa de um estímulo, a mediação mais dinâmica, né? Então, por isso que a gente valoriza muito a questão das tecnologias, tanto no curso presencial de pedagogia como no EAD agora também. Muito bom. Nínive, dúvidas práticas de quem está nos assistindo, quer fazer EAD pela Unifeb, está de olho num curso, preciso assistir a aula num horário determinado, ou eu fico à vontade, quero assistir de manhã, à noite, eu tenho que cumprir aquilo lá, mas não tem horário determinado. Você pode assistir a hora que você quiser, o que for conveniente para você. Pode começar e parar, vou fazer 3 aulas hoje, amanhã não posso, do teu jeito. Né? Você tem um prazo total em que você tem, é claro, tem um cronograma sugerindo, mas você faz do seu jeito. A gente sabe que tem alguns EADs que o aluno precisa ir presencialmente no polo, fazer uma prova, alguma coisa assim. Como que funciona da Unifeb? Alunos de fora podem fazer, não precisa vir fazer algum tipo de prova, alguma coisa? Depende do que a gente está falando. Tá. A graduação, obrigatoriamente, o Ministério da Educação exige que tenha uma prova presencial. Tá. Então, algumas instituições fazem uma por bimestre, isso fica a critério da instituição. Nós optamos por fazer uma prova por semestre. Então, se o aluno é de fora, ele vai ter que vir aqui uma vez por semestre para fazer a prova das disciplinas daquele semestre. Mas aí ele tem várias opções. Então, a gente tem horário de manhã, de tarde, final de semana. Então, o aluno vai encontrar dentro da rotina um momento oportuno que ele virá fazer. Então, uma vez por semestre ele tem que estar aqui. Para a graduação. Para a pós-graduação, não é necessário vir ao polo nenhuma vez. Para a graduação também depende de cada curso o que o Ministério exige. Então, alguns exigem atividade prática, como eu disse, os estágios têm que ser feitos da mesma forma, não é? Não é uma coisa assim, você vai ter uma formação menor, você vai ter a mesma formação, as mesmas disciplinas, a mesma carga horária, a mesma obrigatoriedade de estudo, até de leitura. Da graduação. Sim, é o mesmo tempo e a mesma carga horária. Significa que a gente dimensiona
quanto tempo o aluno vai ler, Média. Existem esses parâmetros, né? Na EAD existem todos os parâmetros. Então, quantas horas ele vai precisar estudar? Ele vai precisar estudar as mesmas horas do presencial, com a diferença que ele estuda a hora que ele quiser, quando ele quiser e onde ele quiser. TCC no EAD tem? Depende. Aquela dúvida. Na pós-graduação não temos TCC. Na graduação depende de cada curso. Alguns cursos é obrigatório, então aí nós temos. Outros cursos não precisa, nós não temos. A gente segue a obrigatoriedade do Ministério da Educação, para que a pessoa depois não tenha seu diploma lá na frente questionado porque a faculdade estava irregular perante o Ministério, que isso também não interessa para ninguém. Fazer um curso super fácil, não tem nada para fazer, só que seu curso tem problema. Sai com diploma, mas sem credenciado. Sem saber muito bem o que vai acontecer. Então, de repente, isso pode até desprestigiar o seu investimento. Então, é importante que a pessoa esteja atenta. Olha, eu vou investir meu tempo, meu dinheiro numa instituição que está fazendo as coisas exatamente como o Ministério exige. Então, o meu diploma é seguro, é certo, é reconhecido no mercado. Onde eu for com o meu diploma, eu vou ser bem aceito, porque todo mundo sabe que é uma instituição séria. Então, isso aí é uma dica para as pessoas ficarem atentas. Muito bom, então não perde essa oportunidade. Anderson, aquele recado para quem está em casa, às vezes com preguiça de voltar a estudar. A gente sabe que quando a gente para, às vezes dá preguiça de voltar, mas o que vocês falaram muito aqui é que o profissional atual é aquele que está sempre em formação, né? Tem que investir em formação, em qualificação, para você ser diferente no mercado de trabalho. Sim, meu recado é que as pessoas busquem por conhecimento. O conhecimento não ocupa espaço, ele aprimora, né, nossas capacidades, e quem tem um projeto de vida, né, para prosperidade, para ser relevante socialmente, o estudo tem que fazer parte do seu cotidiano. O EAD possibilita para quem possivelmente já tem uma graduação, né, uma segunda graduação. Eu tenho 3 graduações, pós-graduação EAD na minha vida fez total diferença para a minha carreira. Então, pense nisso, um projeto de vida que envolva estudar. E a Unifeb possibilitando aí para você de forma super acessível, inclusive, né, financeiramente, né, os valores da mensalidade super acessíveis, a qualidade que a Unifeb tem tradicionalmente, né, há anos aqui em Votuporanga e região. Então, pense nisso e a gente vai ficar muito feliz em recebê-lo aqui. É isso, gente. Obrigada mais uma vez pela participação. Que agradece. E a gente está sempre de portas abertas para falar sobre educação, que é tão importante. Obrigada, viu? Obrigado. O programa Mundo Unifev fica por aqui, mas você confere esse e os outros programas na íntegra nas nossas redes sociais. Curte, comenta, compartilha. A gente se vê no próximo. Até lá!